Começando mais um episódio do Nota 6, esse podcast tão maravilhoso, tão... E por que nota 6? Nota 6, porque eu tava enrolando pra fazer. Eu já queria fazer, eu falava assim, eu queria fazer um podcast. Ah, mas eu não tenho a melhor câmera. Ah, mas eu não tenho o melhor microfone. Ah, mas eu não tenho um nome. Ah, mas eu não tenho um logo. Ah, mas eu não tenho não sei o quê. E aí fiquei enrolando e não fazia. E aí num curso que eu tava fazendo sobre criatividade, surgiu ali um conceito de que, putz, mano, vamos fazer as coisas assim, tudo bem, se a sua ideia tá muito, muito ruim, não faz ainda, mas assim, se ela tiver nota 6, faz, bota entendi. pro mundo. Entendi. Porque se você ficar esperando nota 10, não vai fazer nunca. Uhum, Então é verdade. eu tava esperando nota 10 e eu não tava fazendo nunca. Então eu falei, vou fazer uma nota 6, né? Pode crer. Que já, legal. Já super rola. E aí, por que eu fiz uma nota... Aí o gravador já era tosco. Agora ele é um pouquinho melhor. Mas não ia começar do melhor, né? Porque... já tá numa nota 8. Já tá... 7,75 que arredonda. Ok, legal. Que super Vamos rola. pra 8 hoje. Então, olha só, ouvinte, você que tá aí ouvindo, quem é esta voz que pergunta coisas e que tá morando agora no Nota 6? Esta voz é de Wellington Nogueira, nosso convidado de hoje. Que honra. Muito obrigado. Viu? Imagina, tamo junto. Que honra Prazer ter o tá Wellington aqui. Nogueira aqui hoje. E Obrigado por me convidar. imagina, que eu tô... subiu de nível aqui esse podcast. Wellington, Diga. quando te pedem assim... vem aqui para um evento, me manda o seu mini currículo. O que você escreve para as pessoas? Que eu não sei nem te apresentar. Aqui no podcast, como eu não sei apresentar, eu peço para a pessoa se apresentar. Tá, não, tá bom. Mini currículo. Bom, já tem muito tempo de casa, né? Então não é tão mini assim. Então você pega... Mas eu sou ator de teatro musical, que essa é a minha primeira formação. Meu primeiro trabalho foi professor de inglês, né? Mas de professor de inglês eu fui para o teatro musical, do teatro musical eu fui para o palhaço, e do palhaço eu fui para o palhaço no hospital. Então foi essa a minha formação. Eu diria que como palhaço, ou melhor, eu comecei com teatro musical, eu fiz a minha pós em palhaço e o meu doutorado em besteirologia, né? Extraoficialmente. Mas foi essa. E depois, quando eu comecei a ter questionamentos sobre o que eu tinha me tornado, né? Porque chegava num hotel e colocava lá profissão. Como é que eu colocava? Professor de inglês que virou ator de teatro musical, que virou palhaço, que virou essa coisa. Cara que ongueiro, gosta de produzir. Então, o que você ia pôr, né? Aí entrou a Choca na minha vida e falou, você é um empreendedor social. E olha quantos no mundo fazem parte desse ecossistema. Então, a Choca foi muito importante na minha vida. A Choca é uma organização baseada em Washington que foi a pioneira em cunhar essa expressão do empreendedor social. Então, a Choca ela me ajudou muito a resumir aquilo que eu punha quando eu chegava no hotel. Qual é a tua profissão? Empreendedor social. Toma essa, hotel. Exatamente. Entendi. E aí, o empreendedor social já, né, para mim, colocava tudo junto. E eu também, eu confesso para você que até um ponto na minha vida, eu me dividia muito entre o teatro, o palco, né, e o cinema. Eu só não fiz televisão muito, e o Doutores da Alegria. Mas eu fui tendendo cada vez mais a ir para a gestão, para a organização. Descobri que eu gosto desse mundo também. E porque eu achava importante, dentro de uma organização de palhaços que vão para o hospital, que estão associados com essa missão de levar alegria, a organização ela tem que refletir isso, né? E tem que ter a gente tem que ter essa coerência. Você leva aquilo que você cultiva. Uhum. Então, por isso que o lado organizacional para mim foi tão legal, foi tão interessante também. E hoje eu me sinto assim meio que um homem renascentista, porque eu passei por todas essas etapas, né? Continuo passando agora,
Depois, a gente estava aqui conversando, segredo, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, e a gente estava falando, né, da minha incursão pela política, tudo, que para mim foi uma consequência natural desse processo de envolvimento com a área social. Enfim, com desbravar, com trazer inovação, novidade, o novo. E então é isso. Hoje, eu diria que hoje, se eu chegasse no hotel, talvez eu colocasse homem renascentista. Que gosta de fazer muitas coisas, né? Mas a base de tudo que eu faço ainda é, para mim, uma forma de expressão artística. Então, eu posso não estar no palco todo dia, mas como que eu transformo o que eu faço em arte? Uhum. Uau, nossa, muito interessante isso. Lá no Narizes, quando a gente começou a ideia, assim, palhaço, arte, as oficinas e tudo mais, mas aí eu comecei a entender, eu não sei, sou biomédico, não sei nada disso, comecei a entender a importância, assim, de, quais que são os valores que a gente cultiva aqui, como a gente trabalha aqui dentro desse grupo, como esse grupo trabalha, né? E aí eu comecei a sacar as coisas assim, isso é tipo administração, empreendedorismo, assim. É muito interessante. É muito importante isso, porque à medida que você começa a ter mais pessoas, que você tem responsabilidade sobre elas, você começa a captar recursos, pagar salários, enfim, gerar recursos também, né? E que talvez o fundador também vá pegando funções mais amplas, né? E não aquelas do dia a dia ali também, né? Exato. Então, eu acho que é impossível essas questões não virem. E, para mim, o desafio sempre foi como é que eu respondo isso artisticamente, como é que eu respondo isso pela experiência da arte. Porque eu acho que esse é o elemento que está em falta dentro desse mundo organizacional. Mais arte, mais subjetividade, porque a gente está trabalhando com seres humanos. E a arte é uma forma maravilhosa de você falar sobre as questões humanas, de você falar sobre alegrias, medos, você fala insegurança, e falar de uma maneira que contemple exatamente também a subjetividade desses temas todos, bem como a sua profundidade. Então, eu acredito que todo e qualquer tipo de trabalho, por mais que ele seja organizacional, ele precisa estar com alguma questão envolvida com a arte. Eu acho para você poder levá-lo para um próximo ponto. Né? Não, nem todo mundo pensa assim, mas é o que eu acredito. Você acha que tem uma coisa que a gente discute lá dentro do Nariz? Eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Você acha que o palhaço é um bom... o que o palhaço ensina pro gerente? O que o palhaço ensina pro CEO, pro ongueiro? Seja o tamanho que for o empreendimento da pessoa, uma empresa de 2 pessoas, uma cidade, um país, enfim. O que a sua experiência como palhaço mostra assim? Olha o palhaço ensinando pro... Eu acho que, em primeiro lugar, que a gente é humano. O palhaço, ele é tão apaixonado pelo encontro com o ser humano que ele aponta nele mesmo, né, todas as nossas falhas, tudo aquilo que a gente passa a vida tentando esconder e acha que muitas vezes consegue. O palhaço pega e exacerba isso. E ele fala, ri de mim, né, para você não rir do outro. E para mim essa questão primordial. Ele desnuda a gente e ele coloca a gente nesse lugar do ridículo de uma maneira amorosa. Porque quem nunca, né, passou por isso? Quem é que nunca teve esse perrengue? E uma coisa que era muito comum, agora eu vejo que está ficando menos, mas essa visão de perfeição, de tudo impecável, perfeito, que leva muita gente à neurose, né? Quando a gente não é...
Eu gosto muito desse movimento que está acontecendo hoje, dessa bagunça bonita de startup, de empresas justamente que começam em cima de uma ideia, uma mesa, uma execução. Vamos fazendo e vamos aprendendo enquanto a gente faz, porque eu acho que ela tem muito mais verdade e uma verdade compartilhada, né? Porque eu acredito que o tempo todo a gente está evoluindo, a gente está crescendo, e nós mesmos, seres humanos, a gente não é aplicativo, mas tem que hoje ir se atualizando o tempo todo, né? Então, eu acho que todos esses processos que fazem a gente se atualizar, crescer, ficar melhor, estar mais consciente, tornam a vida muito mais divertida. A gente não é aplicativo, mas precisa se atualizar. Nota essa, hein, ouvinte? Hein? Aí, pois é. Ó, se você tá ouvindo e tá pensando o seguinte, pô, o Wellington Nogueira é o cara lá que fundou os Doutores da Alegria e tudo mais. É, o Wellington Nogueira, é esse mesmo. E aí, então, se você tá esperando assim, então eu vou saber como foi a origem dos Doutores da Alegria, como começou, e os quartos de hospital e tal, lá, vou te desapontar, ouvinte, porque a gente não vai falar disso, na verdade, porque se você quiser saber disso, você vê o filme dos Doutores da Alegria, o documentário que é maravilhoso, deve Obrigado. ter, é lindo, eu já não sei quantas vezes já vi, eu adoro. Eu também, você sabe que pode até ser cabotino falar isso, mas cada vez que eu assisto, eu vejo uma nuance, Caraca, eu também! Não, uma coisa, eu me lembro de uma história, então foi um processo muito bonito fazer esse filme e que inspirou muitas outras organizações a fazer seus filmes, porque de novo, todos esses trabalhos geram tantas experiências que mudam o jeito da gente ver a vida, geram tanto conhecimento. Não dá para esse conhecimento ficar guardado. Você tem que organizar e colocar na rua, né, para o pessoal poder ver. Então assista aí, hein? Doutores da Alegria, o filme. Doutores da Alegria, o filme. Assista, que vale muito a pena. Lá tem tudo bonitinho para você que quer saber a história dos doutores. É um trabalho de amor. A Mara Mourão, a diretora, né, com quem eu sou casado por acaso, mas ela até justamente por ver e conhecer a seriedade do que a gente faz e como a gente fazia, ela fez uma imersão mesmo. Ela foi conhecer o trabalho, ela foi procurar fazer uns ensaios de filmagem antes para poder ver melhores ângulos, enfim. Como que ela podia se tornar invisível para não macular a relação do palhaço com a criança, com o hospital. Foi um processo lindo. E o reconhecimento, né, desse documentário que recebeu o prêmio no exterior. Aqui no Brasil a gente recebeu o melhor documentário no Festival de Gramado. É muito bom você ser reconhecido em casa, né? E você vê, tá passando, ele estreou em 2005. Foi um documentário que foi para cinema de shopping e ficou entre 4 e 6 semanas em cartaz. Então, isso para nós foi justamente quebrar uma barreira, romper, porque a gente viu que essa mensagem ela estava querendo chegar para maiores plateias e grupos de pessoas, desde pais que levavam seus filhos, até executivos, até pessoas que têm interesse pelo trabalho, até artistas. Então é muito legal. Eu acho que todos nós que fazemos, todos nós, eu, você, enfim, todos nós que fazemos o trabalho da gente com apreço e com essa preocupação em organizar, em deixar esse conhecimento mais explícito, eu acho muito importante a gente encontrar formas de compartilhar, né? Então, o documentário foi um ato de amor mesmo. Nossa, um clique que deu pra mim, eu tava fazendo uma oficina, eu tava participando de uma oficina no Congresso de Educação Médica em BH, e quem tava coordenando a oficina era o Zildo Flores. Conhece o Zildo? Conheço. E ele tava contando que ele tinha coordenado ou feito parte de um outro grupo, que não era o grupo atual deles lá na UFMG, que tinha sido super legal, que existiu por um tempo e depois terminou. Mas uma das coisas que me marcou, que ele falou, foi o seguinte:
Nesse tempo que a gente fez o grupo, e era um tempo pré-smartphones, ele falou, a gente não tirou uma foto. Olha. É como se não tivesse existido. Caraca, meu. Eu não tinha tão claro pra mim assim, a importância do registro. O registro como... Isso aqui existiu e fez isso no mundo, né? Essa foi a nossa função aqui. A gente consegue ver aqui. Não necessariamente só foto, né? Mas foi, caraca, meu. As histórias. Tem uma imagem que ficou muito forte na minha cabeça. Isso já lá em Nova York, quando eu conheci o trabalho e comecei a ser treinado, era que a gente tinha que fazer, todo artista tinha que fazer um relatório mensal das atividades. E a princípio eu fiquei surpreso, né? Porque fazer relatório e o Michael falou, porque senão essas histórias vão ficar no chão do hospital. E lá ninguém vai ter acesso a elas. São histórias que mudaram o teu jeito de ver a vida, são histórias que podem mudar o jeito de outras pessoas olharem a vida e encontrarem mais esperança, mais graça. E então é muito importante que a gente escreva, documente, porque fica o registro do que a gente fez, das vidas que a gente tocou e de como as nossas foram tocadas também. Então, nossa, para mim fez toda a diferença. Isso, e para mim só o fato de escrever sobre já é uma organização mental da história que eu vivi, né? E como é que eu vou contar aquilo, como é que eu vou ressignificar algumas coisas. Nossa, acho mega importante também o registro. A partir do Doutores da Alegria, eu comecei a ver a vida como uma grande obra dramatúrgica. Eu chamo isso de a dramaturgia da vida real. E eu acredito que todos nós, todo ser humano, simplesmente por se relacionar com outros, você tem conflito, você tem paixão, você tem amor, você tem graça. Então, só pelo fato de estarmos vivos, os trajetos e os encontros que a gente descreve, a meu ver, eles têm dramaturgia neles. Então, ter essa consciência, o trabalho no hospital me ajudou muito por ser essa arte cênica fora do ambiente conhecido como palco, estúdio, ou teatro, circo, né? Isso me trouxe essa consciência, porque o hospital ele mostra pra gente a dramaturgia da vida real e suas resoluções, como a gente afeta a partir das nossas escolhas. Cara, eu acho... Tem cenas que acontecem, e você deve vivenciar isso também no Narizes de Plantão. Tem cenas que eu acredito que um dramaturgo daria um braço e uma perna para ter escrito e que a gente vivenciou. Tem bastante gente que ouve o Nota 6 que está na área de educação, é professor. Legal. Ou faz suas Oi, galera. Faz suas apresentações por aí e tal. Como que era o Wellington professor? Professor lá de inglês, no cursinho. Colégio, cursinho. Depois, quando eu voltei... Turmas de que tamanho? O cursinho eu tinha... Na minha época falava-se colegial, né? No ensino médio, as turmas tinham de 40 a 60 alunos em sala de aula. Mas no cursinho você tinha 150, 200. No Objetivo, essas aulas eram chamadas de Vaticano. Era muito legal. Não sei se ainda é chamado, mas assim... E você tinha quantos anos? Eu comecei com 19 anos. Tá. Então, eu praticamente... Eu me formei, mas como eu tinha o certificado de Cambridge... Então, eu fazendo 1 ou 2 anos de complementação pedagógica, então eu tinha autorização para ser professor de inglês, exclusivamente. Então, eu fui capaz de dar essas aulas justamente por causa dessa
enfim, dessa categoria, dessa possibilidade. E o da aula foi que trouxe à tona o ator, porque quando você está numa sala com 150 a 200 pessoas, numa sexta-feira, às 10 horas da noite, depois que essas pessoas trabalharam o dia inteiro e tudo mais, é imperativo que você crie condições para elas quererem estar lá, para elas quererem se interessar pela matéria. Por que o cara vai querer saber do reported speech? Pois verbos modais. Exatamente. Graus de comparação. Como é que você faz a coisa ficar interessante para o cara não esquecer, para ele levar? Então, foi assim que a arte foi fundamental. Porque a graça, a comédia, era o jeito... Todo mundo adorava rir, todo mundo se divertia e gravava as loucuras. Então, isso eu aprendi muito cedo. E olha, até hoje eu reencontro meus alunos e todos eles têm alguma história para contar, de alguma loucura, de alguma brincadeira. Eu lembro que uma época, e eu sempre negociava, dependendo da aula, eu falava, se vocês se comportarem, ao final da aula, eu mostro para vocês a diferença de New York, New York, cantada por Liza Minnelli e cantada por Frank Sinatra. Então o pessoal ficava quieto, copiava essa coisa toda, mas no final vem a cobrança. Professor, falta 10 minutos para acabar a aula. Então, como é que é? E isso também foi legal, porque a gente estava vivendo um momento de ditadura, repressão, né, aqui no Brasil. Então, a gente poder criativamente dar essa vazão na sala de aula para o aluno se exprimir, se expressar de uma maneira divertida, né? Então, isso era muito importante no desenho da qualidade das relações. Hoje, aquilo que a gente chama de motivação, né? Poxa vida, eu nunca tive eu não me lembro de ter um problema no sentido de conversar com os alunos e falar, vamos fazer isso agora. Sei. Né? E daqui a pouco a gente vai fazer tal coisa e depois a gente vai fazer outra. E sempre havia esse diálogo. E isso, para mim, foi a coisa mais rica que eu pude cultivar com esses alunos, porque eles realmente sabiam que eles eram parte, que a coisa não estava só na minha mão, que era algo que a gente fazia juntos. Putz, eu dou aulas de imunologia, né? Anticorpos, vacinas e coisa e tal. E você se veste de anticorpo, você se veste de vacina? Tem uma avaliação que aí hoje em dia ela não acontece mais, mas teve uma avaliação que cada grupo tinha que defender uma parte do sistema imune. Assim, a proposta já não faz sentido desde o começo. É como se assim, a gente tivesse um grupo defendendo, o ser humano tem que ter só braço e o outro tá defendendo só tem que ter perna, entendeu? Não faz sentido. Mas você precisa conhecer bastante de braço para defender o braço. Então era assim. E aí, na primeira parte da aula, eles faziam uma peça escrita, uma peça legal, né, de advogado, assim, escrito, pleiteando por que tinha que ter só braço, ou por que só tinha que ter os linfócitos T helper do tipo 1 e tudo mais. E na semana seguinte, a gente ia ter o julgamento mesmo, cada grupo e tal. E aí eles ganhavam 0,1 se eles viessem... caracterizados de alguma forma. Caracterizados de alguma forma. E aí no começo assim, que ridículo e tal. Mas todo mundo chegava, tipo, ou vestidos de deuses gregos, ou de OAB intergaláctica, ou de galera da Jamaica, ou qualquer coisa assim. E eu também ia com meu terno, com meu martelo, porque eu era o juiz da parada e tal, pra tentar botar ordem no negócio e tal. Mas não me vestia de anticorpo. Mas às vezes eu dou umas aulas que são imensas, tipo 4 horas, assim, que são mortais. Sei. Intensas, um puta conteúdo grande, assim. E entre um slide e outro, eu gosto de colocar a foto do Hector, que é meu cachorro, que o Wellington conheceu. Então tá lá anticorpo. Muito simpático. Muito simpático. Anticorpo, vacina, anticorpo, linfócito, e de repente, Hector.
que bonitinho, quantos anos tem? E aí a gente continua. Mas tô falando tudo isso pra falar que hoje eu encontro uns alunos e os caras não lembram muita coisa de imunologia. Mas eles lembram do Hector. Mas lembram do Hector. E o Hector, professor, como é que tá? Tá lindo, tá ótimo, tá fofo. Eu acho que o desafio da gente é esse. Como é que a gente, dentro desse sistema que fala que ensinar isso e aprender isso é o importante para alguém entrar numa faculdade, como é que você torna isso acessível, palatável, compreensível? E então eu acredito que esse, para mim, sempre foi o desafio que moveu minha vida. De modo que todo mundo entenda. E para mim a ludicidade é um recurso. Aliás, para mim hoje, mais do que ser um recurso, ludicidade é um jeito de ver e viver a vida. Porque eu já estou fora de controle a vida, quando eu falo de dramaturgia da vida real, né? E dramaturgia é sobre jogo cênico. Então, tá em movimento e muitas vezes lúdico o tempo todo. E tem aula que não... Talvez a maioria, não sei, né? Aula, palestra, que não é jogo, né? Que vira um não jogo, que vira um... Nossa, que vira... Sei lá, alguma outra coisa. Monólogo, não, uma coisa distante. Eu aqui, você lá. Não, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente vai ter que aprender a dialogar com justamente o coletivo, com o fazer junto, com o descobrir junto, e ver como isso é rico, ver como isso é mais divertido, como isso é mais profundo, e como isso é mais gostoso, porque você cria chances para o envolvimento de todas as pessoas, nenhuma menos, né? Então, eu acho que esse é o barato da vida. Como é que a gente pode tornar ela cada dia nova, diferente, interessante, mesmo na rotina? Porque mesmo na rotina, às vezes você faz uma coisa tantas vezes e dali a pouco, um belo dia, por um pequeno detalhe, você viu um outro ângulo e aí você teve um insight. A partir desse insight, você escreveu algo que influenciou alguém ali ou que te inspirou. É um jogo, é um diálogo constante que, para mim, tem sido a relação com a vida nesses últimos anos, e aprendi isso dentro do Doutores da Alegria, como um palhaço no hospital. Você já pensou em ter uma escola, não uma escola de palhaços, o Doutores da Alegria criou uma escola de palhaços, né? Mas uma escola de... Tá nos planos. Seres humanos. É mesmo? Tá nos planos. Uau! Tá nos planos. Tá nos planos, sim. Eu comecei a trabalhar com futurismo e eu não fazia ideia, mas você vê, trabalhar como um palhaço no hospital, vamos combinar que eu comecei em 1988, lá em Nova York, né? Então, são quase 31 anos. O que você aprendia? Que o palhaço interagia com a criança, né? Hoje, a gente tem um verbo que define muito melhor. A gente cocria com a criança, porque no nosso trabalho você não submete a criança a uma performance, você não chega com nada pronto. Você vai criando junto com ela. Então, isso é uma cocriação. Você trabalha com plateias de tal qual hoje um youtuber, tal qual como aqui no nosso podcast, é uma plateia de que está ouvindo isso, né? Então, antigamente, naquela época, 30 anos atrás, era um fracasso retumbante, porque era uma pessoa na plateia. E com o palhaço, no hospital, a gente aprende que uma pessoa na plateia é 100% da lotação. Então, você começa a ver a vida por diferentes pontos de vista, e quando eu comecei a juntar todos esses elementos, aí eu vi que a gente era um trabalho, uma atividade que apontava caminhos de futuro. Isso não estou eu, Wellington, dizendo para você. Sim. Isso quem me disse foi o Instituto do Futuro de Palo Alto, que me deu um fellowship para eu ficar 2 anos
criando apontamentos para o futuro do trabalho a partir do trabalho do palhaço no hospital. Então, isso foi muito... foi um abrir de olhos para mim e consciência de que como a gente está apenas no princípio desse desvendar de possibilidades, porque o palhaço é um ser que ele é sobre flexibilidade, ele é sobre acolhimento, ele é sobre onde ele chega, ele olha o outro para ir se divertir com ele, para ir brincar com ele, né? E isso não tem contraindicação. E o que isso nos ensina num mundo que está em transformação constante, mudança constante, cada vez mais rápido? Né? O que é essencial dentro desse grande liquidificador? Hoje eu estou vendo que a força do encontro, tal qual a gente aprende no hospital, eu e o outro, isso é algo que tem o poder de colocar a gente no centro, o ser humano no centro da atenção, enquanto o mundo está enlouquecidamente mudando em torno da gente. Mas a hora que você clama a tua presença, teu olhar, tua escuta, para disponibilizar isso para o encontro com o outro, é quando o mundo pode continuar na sua loucura, mas agora eu clamei o direito de parar. A gente tem uma bolha de jogo. Exatamente. Aqui. E o que acontecer ali, depois vai para esse mundão, para essa loucura, essa coisa toda. Mas você vê, quando que eu ia imaginar, né, que um trabalho de palhaço em um hospital ia me ajudar a chegar a essas conjecturas e elas fazerem sentido, elas hoje estarem validadas. Então, é muito fascinante. Nós estamos ainda no começo. E a gente estava comentando um pouquinho antes de gravar aqui em off, né? Quando a gente fala as coisas mais secretas, né? As coisas que não vão pro ar e tal. Ainda bem que eu não bebi antes. Mas eu estava comentando com o Wellington. Para quem não sabe, o Wellington foi candidato a deputado federal no ano passado. Não sei quando você está ouvindo esse, 2018, né? Não sei quando você está ouvindo esse podcast. E o que eu estava dizendo é que eu achei muito interessante aquilo a qual eu fui exposto. Claro, não vivi as entranhas da campanha, né? Não sei como que foi, mas pelo menos o resultado ao qual eu fui exposto, eu achei que era muito interessante, porque eu falei, opa, não é uma fórmula que está se repetindo e que só trocaram uma pessoa por outra, trocaram um número, 40, 27, 32, e pronto, né? E falando as mesmas coisas e tal. E eu achei isso muito interessante e queria saber como é que foi. Imagino que deve ser uma loucureira fazer esse processo. Não é uma coisa fácil ou simples. Assim, demanda muitos agentes, demanda muitos pontos de vista e muita presença para você. Porque, para mim, o mais importante, muito embora eu seja ator, era muito importante, e palhaço, essa coisa toda, né? Mas é o ser humano, é o cidadão Wellington que está lá. Então, e com uma biografia, com uma história de vida. Então, como que eu honro tudo isso e ter uma oportunidade de mostrar quem sou eu, que eu me tornei, quem é esse homem que está aqui hoje, esse cidadão, cuja primeira motivação é eu amo o Brasil exatamente porque o Brasil acolheu. No princípio foi muito difícil, mas uma vez que o Brasil acolheu o trabalho do Doutores da Alegria, aqui eu tive as condições de fazer um programa de palhaços profissionais em um hospital que hoje é referência para o mundo inteiro. Porque coisas incríveis que acontecem aqui ou são pioneiras, como as pesquisas de impacto feitas pela Morgana Mazetti, ou elas são surpreendentes, porque exatamente aconteceram de uma forma como não aconteceu em nenhum outro país. Então eu sou muito grato ao Brasil. Só o número de grupos que surgiram é surreal, né? Esse fenômeno não existe em lugar nenhum do mundo. Você vê, são mais de 1000 grupos semelhantes
E olha que legal, o seu caso especificamente do Narizes de Plantão, que está dentro de uma faculdade como um curso de extensão. Que também é um movimento essencialmente brasileiro, né? Exatamente, quer dizer, a beleza disso, a força disso, eu acho que tem que ser compartilhada, tem que ser celebrada, porque o brasileiro, quando ele encontra essa conexão com algo que faz sentido, com tornar melhor a vida de alguém, ele agarra. Uhum. Então, essa foi a experiência que eu tive nesses 30 anos de Brasil. E sair para a vida política, para mim, foi uma oportunidade de colocar todo esse conhecimento e toda essa experiência numa proposta de prática, de ação, para a construção de um Brasil saudável. Não foi dessa vez ainda, mas gerou um aprendizado incrível. Mas foi um resultado mega expressivo, né? Foi um resultado muito bom, o número de votos que eu tive e tudo mais. E eu acredito que talvez a gente tivesse feito isso há 4 anos atrás, por exemplo, talvez com certeza a gente estaria num outro Brasil. Uhum. Mas o mais importante para mim, e nesse sentido as outras condições talvez eu tivesse sido eleito, mas não dá para especular em cima disso. O grande lance é que, para mim, eu sentia e sinto a vontade de ir para um próximo ponto no sentido de servir mesmo, ajudar a tornar o Brasil melhor, erradicar essa desigualdade, a tornar melhores as condições de trabalho das pessoas que atuam na área da saúde pública, que é uma tremenda conquista que a gente tem no Brasil e que a gente não pode perder. Então, eu acredito muito em sair da zona de conforto e ver como próximo passo a contribuição nessas áreas. Mas o fato de eu não ter sido eleito não me faz ficar parado, não. Muito pelo contrário. Eu continuo inquieto e trabalhando para isso. A minha visão foi assim, que a campanha tinha sua cara. Isso para mim era uma prerrogativa, assim, sabe? Eu queria que fosse... Qual que foi isso? O que eu tô imaginando que talvez a hora que você entrou nesse mundo, você encontrou pessoas que já estão nesse mundo. Sim, até para te guiar, né? Claro. Muitas pessoas legais, inspiradoras, bacanas. Né? Mas como é que foi isso? Assim, o que você teve? O que você trouxe para esse mundo que falou, acho que eu não quero fazer desse jeito, acho que eu queria fazer de outro jeito? Porque, pelo menos o que eu vi, eu achei que era feito de outro jeito. E era mesmo. Eu queria... primeiro, eu usei muitas metáforas da saúde, né, para o meu discurso. E segundo, era aquela questão do papo reto mesmo, mas trazendo algumas imagens para tangibilizar, mas ter uma conversa franca, porque eu nunca fui... Você vê, sempre que eu tive que falar sobre Doutores da Alegria, sobre o impacto, a minha missão como criador, a minha missão como na época porta-voz, era dar à luz a beleza do que estava acontecendo lá dentro. Aprender com isso e, por ser uma organização sem fins lucrativos, disseminar esse conhecimento para o Brasil e garantir que quem quisesse fazer um trabalho similar, parecido, tivesse um mínimo de condições para poder fazer isso. E isso é uma coisa que você não faz da noite para o dia, não. A gente quis fazer com qualidade, não é só vou escrever um manual e faz aí. Não, a gente criou cursos, aulas, metodologias. Então, para mim, a escolha de sair desse mundo incrível para ir para a política, na minha visão, era ir para o meu próximo passo. E, para mim, não fazia sentido ir para esse próximo passo sendo alguma coisa diferente. Porque eu acho que o que é mais importante num político é a integridade e verdade. As pessoas poderem falar, o Wellington que eu conheci dentro do hospital é o Wellington que eu estou vendo aqui na campanha, é o Wellington que eu vou ver no Congresso.
para mim é uma questão de coerência, né? Então, eu não virei uma outra pessoa agindo de uma forma para poder angariar voto. Isso foi uma conversa que eu tive com o pessoal do Renova Brasil, porque eu recebi a formação do Renova, foi muito importante para mim. Mas eu falei, eu quero ir com verdade. E com a verdade de quem eu sou, do trabalho que eu construí. Se o Brasil quiser, vai me colocar lá. Então, agora, esse foi um processo para mim muito criativo. Então, ele não foi imediatista, eu não cheguei com nada pronto, eu fui criando. Então, eu literalmente, assim, eu não tinha uma expectativa nenhuma em relação ao resultado. Para mim era, se der certo, vai ser muito legal. Se não der certo, vai ser muito legal porque eu vou aprender, vou refazer, vou repensar, vou continuar fazendo meu trabalho, vou ficar mais inquieto. Então, é um processo de crescimento, aprendizado de vida, e que para mim só faz sentido se for feito e vivido com verdade. Agora tá me vindo o cursinho aqui claro que os graus de comparação no inglês é importante, afinal de contas o cara foi lá para aprender isso, porque é o que vai cair no vestibular. Mas quem fala disso, né, pra ele? Quem é que tá contando? Porque no fim das contas ele vai lembrar da Liza Minnelli, né, do New York. Que também, putz, o cara tem uma proposta legal, né? Uma proposta pra saúde, uma proposta... Mas quem é esse cara também, né? Quem tá por trás? Porque tem vários que eu vejo e eu falei, eu não consigo ver... Eu não sei quem é. Não, porque eu não fui atrás. Não, assim, olhando, eu falei, não sei qual é que é dessa pessoa. Né? Pode crer. Talvez porque eu já te conhecesse um pouco antes, já soubesse o que esperar, né? Ao te ver na campanha e tal. Mas a minha sensação é, o Wellington ali. Não, isso foi uma prerrogativa. Eu falei, eu quis trabalhar com o partido que eu acredito. Deixa eu mexer aqui as câmeras. Peraí, ouvinte. Deixa eu mexer aqui as coisas. O que aconteceu? Não, tá meio saindo do foco aqui. Aí, pronto. Desculpa. Foquemos. Não, para mim isso foi muito importante. Trabalhar com os meus valores e ir para o partido que eu queria, que foi a Rede, cujo plano de governo, inclusive, foi considerado pela imprensa o melhor plano de governo para o Brasil. Então, eu quis fazer tudo do jeito que eu acredito. Foi assim que eu fiz. Tudo que deu certo na minha vida é aquilo que eu fiz com base nesses valores e no base de acreditar. Porque se eu acredito, eu sou capaz de viver aquela mensagem, eu sou capaz de compartilhar com as pessoas. É isso. Ouvintes, você viu que podcast mais artístico, educativo, político? Meu, aqui no Nota 6 você ouve de tudo, é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado pela sua atenção. Wellington, para terminar... Ok. 4 perguntas. A gente tem uma tradição de terminar sempre com 4 perguntas. Ok. Porque 6 e 4, 10. Eu sabia que tinha alguma coisa. Pega essa astuteza. Acho que não existe isso. 4 perguntas. Vou fazer a pergunta como se eu fosse muito sábio. Tá? Uma pergunta meio Marília Gabriela. Assim, Tem que... Pum! Resposta. Não precisa ser rápido para responder. Mas vai parecer que eu sou sábio. Qualquer coisa que você responder vai parecer também que você é muito dominador de todos os assuntos. Então, Wellington, para você, o que conecta as pessoas? Alguma forma de paixão. Alguma forma de paixão. E o que desconecta as pessoas? A desconexão com si próprio. Se eu não consigo me conectar comigo, como é que eu vou me conectar com o outro? Hoje a gente se conecta online. Mas a gente se conecta com o outro. A gente se conecta com a gente mesmo. A gente se ouve, a gente se escuta. Acredito que a hora que a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar vivendo num mundo bem diferente e bem melhor. Uau!
Aí, ouvinte, você está ouvindo a gente, mas você está se ouvindo? Hã? Não é? Exatamente. Se você não está se ouvindo, grave um podcast. Aí você pode se ouvir também. Vou usar uma palavra de apresentação, mas ela é ampla. A apresentação aqui pode ser uma palestra, que eu sei que você faz bastante. Pode ser um encontro de um palhaço no quarto de hospital, pode ser uma aula no cursinho, pode ser um discurso político, enfim, tá? Usado num sentido amplo. Pode ser uma cerimônia. Você já celebrou casamentos? Já. Ai, é verdade, alguém tinha me falado isso. Já celebrei alguns casamentos. Mas acontece. É uma honra. Então, pode entrar também dentro de uma cerimônia, tal, uma apresentação. Para você, o que é uma boa apresentação? O que é bom? É uma que vem de um lugar de total verdade, conexão. E para me conectar com todo mundo ali em volta, eu tenho que estar disponível para este encontro, né? Então significa que está se criando um campo de diálogo, de jogo, né? O diálogo não precisa ser através de palavras, ele pode ser através de movimentos, de olhares. E então está se criando um diálogo, um jogo entre eu e aquele grupo de pessoas. Aí fica maravilhosamente fora de controle, porque a gente cocria, a gente confia na força dessa conexão e todo mundo se sente contemplado, porque todo mundo fala, porra, eu sei que eu fui parte importante dessa história. Nossa, é muito louco essa coisa da cocriação, né? Que você tinha falado agora. Porque aí você fala umas coisas, aí acende umas coisas aqui que eu nunca tinha pensado. Agora você falou do fora de controle. Talvez quem esteja ouvindo já tenha feito o Potências de Conexão, que é um curso que eu coordeno sobre comunicação e tal. E às vezes as pessoas falam, pô, eu queria fazer o seu curso de oratória. Eu falo, não faço, porque eu não sei nada sobre isso, sobre esse assunto, eu não faço a menor ideia. E as poucas experiências que eu tive com essa palavra, né, oratória e tal, de fazer curso, me parece que é um jeito de ensinar como ter o controle. Ok. Como ter, porque aí sim, se você se mexe assim, se você fala desse jeito. Mas eu tô achando interessante como é que a gente cria um ambiente, uma bolha, uma sala permissiva, ou quarto, ou o que quer que seja possível perder o controle, né? Perder o controle de quem é que manda aqui? Sei lá quem é que manda, né? Nós, né? Nós, a gente tá criando as coisas juntos e um pouco. O Elton me perguntou qual é o script do podcast. E não tem, né? Também. Vamos ver, né? O que vai acontecer, né? Que é um pouco isso, né? Para mim existe uma diferença entre o controle sobre a situação e a consciência do teu papel na situação. Então eu procuro trabalhar com... claro, se eu estou numa posição em que eu sou responsável, eu não gosto muito da palavra controle, eu gosto mais da palavra orquestrar. Então eu tenho ali uma função naquela hora de orquestrar e estar presente para que a gente possa co-criar. Mas vamos dizer que a responsabilidade, uma boa parte dela está na minha mão. Claro. Mas principalmente a gente quando vai falar em público, se apresentar em público e tudo mais, eu acho que talvez tenha casos aí onde a gente precisa ter controle, mas eu realmente sempre trabalhei mais com o conceito de consciência. E aí o que eu estou entendendo quando eu ouço a palavra controle eu tenho uma boa formação técnica de fala, de projeção vocal, de tempo, de timing, de consciência de movimentação no palco. Então são detalhes muito mais técnicos sobre os quais eu acho que aí para mim faz sentido você falar em controle. Eu não vou me meter a cantar uma música se eu não tenho o timbre vocal, se eu não tenho a coloratura, enfim, se eu não tenho a condição de cantar aquela música.
se eu nunca cantei essa música, se eu não preparei, se eu não ensaiei. Então eu não sei o que eu estou fazendo. Agora, então o controle para mim ele é muito mais, ele faz mais sentido dentro da parte técnica. Faz sentido? Faz, super. Vou dar um exemplo aqui para quem não viu. Um exemplo de uma apresentação que você fez em um dos encontrões do Doutores da Alegria, né? Existe, para quem não sabe, tem os Doutores da Alegria organizaram por 5 edições, um encontro nacional de palhaços que atuam em hospitais, né? Que é incrível. Agora a gente está dando a responsabilidade para esse grupo, né? Fazer isso. Senão fica muito fácil, claro. Né? Só a gente fazendo. Não pode, a gente quer ver também como é que o que a gente fez, como repercute. E eu sempre falei, a gente está dando esse pontapé inicial, mas todo mundo junto é que vai levar isso para o próximo passo. Senão não é cocriação, né? Exatamente. Aí, e justamente, não tem controle numa coisa sobre essa, como essa, né? É colaboração. E aí, numa das apresentações do Wellington, não lembro qual era a questão exatamente, que você estava falando sobre a ancestralidade do palhaço e tal, e tinha alguma questão com o slide ali, que o slide não passava, né? Ou sei lá, ou se você não tinha o controle, ou tinha, mas enfim, eu sei que criou-se um jogo ali de você avisar o rapaz ali, que, né, responsável pela passação dos slides lá. Então, eu vou fazer um sinalzinho. Né? Sabe o que eu tô falando, né? Sei. É uma técnica que eu uso até hoje, sabia? Né? Acabou se tornando, porque sempre dá algum glitch, né? Sempre acontece alguma coisa técnica que foge ao nosso controle. E então você vai fazer o quê? Você não pode deixar toda uma preparação que você fez de uma fala para uma plateia tão importante ir embora por causa de um detalhe como esse. Claro. O show tem que continuar. E no hospital a gente sabe disso, no palco a gente sabe disso. Então o que tem que ser feito para que a coisa continue? Colocar todo mundo no espetáculo. E nessa hora o cara que está passando os slides se torna um personagem muito importante e a gente avisa, olha, a partir de agora você entra em cena e eu vou fazer um sinalzinho. E aí, teoricamente, assim, para ser algo sutil, né? Algo que ninguém perceba. Exatamente. Super. E aí, então, como é que... Ensina esse método aí maravilhoso. Eu sempre falo... Ai, Nossa Senhora da Bobagem, rogai por nós. Não, o lance era justamente isso. Me dá um pouco de desespero quando eu vou a uma apresentação e alguém fica falando próximo. Eu acho que é meio óbvio isso, né? Mas, então, e eu falei, isso aconteceu porque uma vez eu estava fazendo uma fala para 3.000 pessoas e o passador de slides caiu no chão e, assim, foi pedaço do passador de slides para tudo quanto é canto daquele palco. Está sendo buscado até hoje. Provavelmente. E eu me lembro que eu falei assim, ali na hora, a primeira coisa que eu pensei quando acontecem essas coisas, passou um anjo, então vou tirar proveito disso. E aí, justamente, o cara que tinha que passar os slides estava do outro lado da plateia. Imagina, 3.000 pessoas, era um lugar enorme. E eu falei, calma, gente, espatifou tudo, mas está tudo certo, porque no hospital a gente trabalha em dupla, então o passador de slides que está ali vai ser minha dupla hoje. Você topa passar os slides para mim? Ele fez assim, aí eu pedi um aplauso para ele. Quer dizer, foi tudo criado no improviso. Mas, e aí, justamente eu falava, gente, se eu ficar falando próximo para uma plateia de 3.000 pessoas, esse povo vai dormir. Então, eu criei essa brincadeira. Eu falei, vou fazer um sinalzinho. Mas o meu sinal é uma coisa grande. É um espasmo, né? Então, é bom porque assim o povo não dorme durante as apresentações. Isso tem as suas vantagens. Mas acabou se tornando assim um recurso muito bom em determinados momentos. Aí tem horas que a plateia fazia, sabe? Dava um recado. Eu acho que todas as oportunidades que a gente tem de expandir o jogo e trazer todo mundo para a brincadeira,
e todo mundo se sentir co-criador dessa brincadeira, fica muito mais forte, né? Então, muito legal, que veio de uma verdade, né? E veio não é de uma assim, verdade, já vou fazer esse, já vou chegar no quarto de hospital com o negócio já pronto e tal, né? Não, aquilo literalmente, Muito eu bom. falo com você agora, eu me lembro das pecinhas rolando no palco, era um palco de madeira, e sabe o barulho? Daquela pecinha rolando, foi muito engraçado, a gente riu muito, foi lá no sul, em Santa Catarina que isso aconteceu, foi muito engraçado. Muito bem, última pergunta. Ok, manda. Wellington, qual é o seu superpoder? Uhul! Meu superpoder é de não me levar muito a sério. Eu sou um bobo e sou muito feliz com isso. Esse é o meu superpoder. Bobice Power. Porque eu estou estudando muito agora. Sempre estudei, mas agora mais que nunca que eu vou fazer um espetáculo sobre bobos da corte nas culturas orientais, nas culturas mediterrâneas. Então tem muita sabedoria aí nesses caras. E exatamente hoje eu estou assim, pensando muito no papel desse cara que, como diz a Clarice Lispector, nessa crônica das vantagens de ser bobo, ela fala justamente isso, que por ser um bobo, então ele não tem expectativas, e aí tudo que acontece é maravilhoso, tudo que acontece é um presente. Não são essas palavras textuais, mas o contexto é esse. Então, eu acho que o meu superpoder é esse, porque foi o que me fez aceitar esse convite que foi feito há 30 anos atrás para ser um palhaço em um hospital. Foi todo o aprendizado que isso trouxe e toda a graça, no sentido mais amplo da palavra, que isso trouxe para a minha vida e para a vida de tantas pessoas, artistas, crianças, pacientes aqui no Brasil. Tantas histórias para contar. Então, o meu superpoder é esse. E eu acredito que o Doutores da Alegria e tudo que a gente conseguiu fazer em torno dessa causa, da alegria na saúde, da força do palhaço no seu encontro com a criança, da importância de ouvir, estar disponível para essa criança, para poder haver alegria, a cumplicidade com os profissionais de saúde. Eu não tenho dúvida que tudo isso aconteceu por causa dessa bobice. Muito bem. Aí, ouvinte do Nota 6, se você acha que você é bobo, aí, talvez seja bom. Talvez seja com muita honra. Né? Uhum. Alguém, o Nando Bolognese, o superpoder do Nando Bolognese, ele falou que é não se levar muito a sério também, ser meio bobo, de repente já forma os novos Vingadores. Exatamente. Assim, em breve um filme. Muito bem. Wellington, como que as pessoas te acham? Como que as pessoas vão te assistir? Como que as pessoas entram em contato? No meu site, wellingtonnogueira.com.br, e tudo que eu faço está lá. Também, eu agora estou redefinindo minha relação com redes sociais, mas hoje a maneira de me achar, todos os meus contatos, está tudo lá no meu site, wellingtonnogueira.com.br. Muito bom. Visita, deixa uma mensagem que eu vou adorar. Muito bom. Fala assim, Wellington, ouvi você no Nota 6, achei maravilhoso. Volte sempre. Vi você no Nota 6 e vocês dois ganharam nota 10. Então, enfim, fala lá que a gente ouve. Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, esse então foi mais um episódio do Nota 6, com a honra aqui de ter o Wellington Nogueira conosco. Prazer, muito obrigado pela oportunidade, pelo papo, pela reflexão. E por você que está ouvindo, valeu, muito obrigado mesmo. É isso aí, o povo fica com a gente no trânsito, lavando louça, fazendo academia.
Obrigado pela presença. E se você ainda não entrou, se você é muito lerdo e não entrou no grupo do Nota 6 do Facebook, a gente tem um grupo lá. Olha, que legal. Pra gente discutir as coisas, discutir os episódios, falar umas paradas e tal. Se você não entrou, entre, deixe de ser nota 3, entre lá, porque aí você vai passar por nota 6, porque aí a gente vai discutir mais coisas, que são as coisas em off, as coisas secretas. Meu, eu vou contar umas coisas lá no grupo que o Wellington me falou que, assim, são absurdas, são, assim, totalmente surpreendentes e chocantes. Muito bem, então até o próximo episódio do Nota 6. Tchau. Valeu.